Olá! Na correria do dia a dia de uma empresa, a área de TI muitas vezes parece um verdadeiro caos, não é verdade? Mas e se eu te disser que existe um jeito de transformar essa bagunça toda em controle, em eficiência? Hoje, a gente vai mergulhar em como o gerenciamento de processos é a peça-chave para trazer estabilidade e, claro, sucesso para o negócio. Vamos lá? Para começar, vamos pensar numa situação que é o pesadelo de qualquer gestor. Imagina só, aquele seu melhor funcionário, a pessoa que sabe tudo, que resolve qualquer problema, simplesmente pede demissão. De uma hora para outra, anos de um conhecimento vital que só existia na cabeça daquela pessoa vão embora junto com ela. E aí, como é que a empresa continua operando? Pois é, o risco é exatamente esse. Gestores que pensam de forma estratégica sabem que depender desses heróis individuais é uma aposta muito, mas muito perigosa. A única maneira de garantir que a operação continue rodando sem sustos, mesmo quando pessoas importantes saem, é transformar o conhecimento de uma pessoa em um ativo da empresa. E como se faz isso? Através de processos claros e bem definidos. E isso nos leva direto para a solução, a criação de processos de negócio. Pensa neles como se fossem a espinha dorsal de uma empresa organizada. Ou, sei lá, como uma receita de bolo. Qualquer pessoa com as habilidades certas consegue seguir os passos e entregar um resultado consistente e de qualidade. Tá, mas o que é um processo de negócio, afinal? De um jeito bem direto, é uma sequência de atividades que se conectam com um começo, um meio e um fim. Tudo isso desenhado para entregar um resultado específico, que no final das contas gera valor real para a organização. E todo processo bem estruturado tem alguns componentes essenciais. Ele sempre começa com uma entrada, tipo um pedido de um cliente. Daí ele passa por várias tarefas feitas por diferentes pessoas e sempre tem um dono, um responsável por aquele processo. No final, ele gera uma saída, que pode ser o produto entregue e que gera valor e pode ser medido com metas de sucesso. Agora, um ponto que sempre gera confusão, mas que é fundamental a gente entender a diferença. O processo define o que precisa ser feito, ou seja, o fluxo geral das atividades. Já o procedimento é o passo a passo bem detalhado de como fazer cada uma dessas atividades. Pensa assim, o processo é o mapa, o procedimento são as instruções para fazer cada curva. Certo, mas como é que a gente tira esses processos da cabeça das pessoas e transforma em algo visível que todo mundo na empresa possa entender e seguir? Bom, é aí que entram as ferramentas de modelagem. Primeiro a gente tem o BPM, que é a gestão de processos de negócio. Pense no BPM como a filosofia, a disciplina de gestão que olha para todos os processos da empresa de forma contínua, sempre buscando um jeito de otimizar e de tornar tudo mais eficiente. E para desenhar esses processos, a gente usa o BPMN. Ele é basicamente uma linguagem universal de símbolos e diagramas. É como se fosse a partitura musical dos processos. Qualquer pessoa que entenda de BPMN consegue olhar um fluxograma e saber exatamente o que está acontecendo ali. E olha só como isso funciona na prática. Esse fluxograma super simples mostra o processo de ligar uma TV. Tem um início, tem pontos de decisão, ações claras até chegar no resultado final. É exatamente isso que o BPMN faz. Ele pega um fluxo de trabalho, por mais complexo que seja, e transforma em algo visual, fácil de todo mundo entender. Perfeito. Agora que a gente já tem essa base sobre processos, vamos mudar um pouco o foco e falar de uma área onde isso é absolutamente crítico hoje em dia. A tecnologia da informação, a nossa famosa TI. Pensa bem, hoje em dia, a TI não é mais só um departamento de suporte técnico. Ela é o motor que faz o negócio girar. E quando a dependência é tão grande assim, não tem espaço para improviso. A exigência por qualidade e por estabilidade na entrega dos serviços é máxima. É por isso que os processos aqui são vitais. E o que forma um serviço de TI? Esse slide mostra de um jeito brilhante os 4 pilares. Não é só sobre tecnologia, viu? Um serviço de TI é um ecossistema completo que envolve pessoas, processos, tecnologia e facilidades. Tudo isso trabalhando junto. Vamos detalhar um pouquinho. A gente tem as pessoas, que operam tudo, a tecnologia, que são as ferramentas, as facilidades, que é a infraestrutura física, e amarrando tudo isso, os processos, que garantem que tudo funcione do jeito certo, de forma consistente, sempre. Todo e qualquer serviço de TI, seja um software novo ou um notebook para um funcionário, passa por um ciclo de vida. Começa lá na requisição, passa pela aquisição, depois entra na fase de uso-suporte e, um dia, ele é desativado. Gerenciar bem cada uma dessas fases é fundamental.
Agora, presta atenção nesse número, porque ele muda o jogo. Estudos mostram que 80% do tempo que um serviço de TI fica fora do ar, a culpa não é de falha de equipamento ou de software. A causa real está nos problemas operacionais. É isso mesmo. O ponto-chave é que as maiores causas de falhas são humanas e de processo. Uma aplicação que não foi testada direito, um procedimento que foi ignorado, uma mudança mal gerenciada. No fim, tudo volta para a mesma raiz: a falta de processos fortes e que são seguidos à risca. Isso tudo nos leva para a grande virada de chave no gerenciamento de TI. É a mudança de uma mentalidade reativa para uma mentalidade proativa. É a diferença entre ser um bombeiro, que apaga incêndios, e ser um engenheiro que previne que os incêndios aconteçam. A TI reativa é aquela que fica esperando o telefone tocar com um problema para sair correndo e apagar o fogo. Já a TI proativa trabalha o tempo todo para garantir que o telefone nem precise tocar. Ela se antecipa e previne os problemas antes que eles aconteçam. Esse quadro resume essa transformação de um jeito perfeito. O foco deixa de ser só na tecnologia e passa a ser no processo. O esforço deixa de ser aquele esforço heróico, individual, para ser algo repetitivo e medido. A visão se torna integrada. E o gestor de operações se torna um gestor de serviços, focado no valor que ele entrega para o negócio. E ser proativo, na prática, é exatamente isso. É conhecer os serviços a fundo, planejar manutenções preventivas, monitorar o ambiente para prever falhas e gerenciar qualquer mudança com o máximo de cuidado possível. E aqui está o grande prêmio dessa transformação toda. Quando a TI começa a operar desse jeito proativo, ela deixa de ser vista como aquela área que só gasta dinheiro. Ela passa a ser enxergada como uma parceira estratégica que viabiliza e muitas vezes até impulsiona a criação de novos negócios e novas oportunidades. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa um pouco na sua empresa, no seu time. A cultura é de apagar incêndio, de correr de uma crise para outra? Ou já existe um esforço consciente para construir processos que previnam que esses incêndios sequer comecem? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro do negócio.